Navegando nas águas do medo e da coragem em uma perspectiva bíblica para a vida diária. Em um milagre cada dia. Querido irmão, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. A vida humana é marcada por uma diversidade de emoções, destaca o medo e a coragem como forças influentes na moldagem de escolhas e destinos. No entanto, a Bíblia, fonte ancestral de sabedoria espiritual, fornece insights profundos sobre como enfrentar o medo e cultivar a coragem. Este artigo explora as narrativas bíblicas, revelando personagens que confrontaram temores extraordinários, propondo uma imersão nas definições bíblicas de medo e coragem, destacando exemplos inspiradores e extraindo lições intemporais. Nessa jornada navegando nas águas do medo e da coragem, a Bíblia serve como um farol de orientação nas águas tumultuadas do medo, pois convido a todos a explorar a interconexão das sistemas cruciais e aplicar suas verdades atemporais aos desafios da vida diária. Item definição do medo. Na Bíblia, a abordagem do medo transcende a mera sensação de apreensão. As Escrituras, muitas vezes, retratam o medo como uma emoção poderosa que pode moldar as escolhas e ações das pessoas. Dessa forma, a definição bíblica de medo vai além do temor físico, inclui uma reverência profunda e respeito pelo divino. O livro de Provérbios, por exemplo, nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 9 versículo 10, indicando que o medo em relação a Deus está intrinsecamente ligado à sabedoria. A Bíblia está repleta de exemplos de personagens que enfrentaram o medo. Um exemplo notável é o relato de Davi enfrentando o gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17. Isto é, ao invés de medo, a confiança de Davi em Deus o impulsionou a agir corajosamente, demonstrando que a fé pode superar o medo. Ao examinarmos as narrativas bíblicas, percebemos que o medo, quando colocado em perspectiva e confiado a Deus, pode ser transformado em uma fonte de aprendizado e crescimento espiritual. Ou seja, o medo, quando enfrentado com fé, pode se tornar uma oportunidade para desenvolver uma confiança mais profunda em Deus e fortalecer o caráter. Definição de coragem. A coragem, na Bíblia, é frequentemente vinculada à fé e à confiança em Deus. A coragem bíblica não é apenas a ausência de medo, mas a ação decidida, mesmo diante do medo. Como vemos no Salmo 27 versículo 1 proclama: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem me recearei", pois ressalta a relação entre a confiança em Deus e a coragem. A Bíblia apresenta diversos exemplos de coragem, como, por exemplo, o relato de Esther, que corajosamente intercedeu pelo seu povo diante do rei, mesmo sabendo dos riscos, Esther capítulo 4 versículo 16. Outro exemplo é a coragem de Paulo, que enfrentou prisões e perseguições por sua fé, mantendo-se firme em sua convicção. Nos lembramos ainda de Daniel ao enfrentar a cova dos leões ou os amigos de Daniel quando se recusaram a obedecer ao rei Nabucodonosor e não se curvaram em estátua e não temeram a fornalha. A coragem bíblica nos ensina que, ao confiarmos em Deus e nos apoiarmos em sua força, somos capacitados a superar desafios aparentemente insuperáveis. Uma vez que a coragem, quando enraizada na fé, transcende as circunstâncias e se torna uma fonte de inspiração para outros. Assim, a Bíblia destaca que a verdadeira coragem está em confiar que Deus é maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Relação entre medo e coragem. A complexa dança entre medo e coragem se desenrola frequentemente em meio a conflitos e desafios. A Bíblia relata inúmeros momentos em que personagens enfrentaram adversidades aparentemente insuperáveis, provocando o despertar do medo. No entanto, é na luta contra esses medos que a coragem muitas vezes encontra sua expressão mais vibrante. O confronto com o medo torna-se, assim, um terreno fértil para o florescimento da coragem, destacando a interconexão desses dois elementos na narrativa da vida. Item transformação através da fé. A Bíblia nos ensina que a transformação do medo em coragem é intrinsecamente ligada à fé. Isto é, ao confiarmos nossos temores ao poder divino, encontramos uma força que transcende as limitações humanas. Por exemplo, na carta aos Filipenses capítulo 4 versículo 13, que proclama: "Tudo posso naquele que me fortalece", destaca a influência transformadora da fé na superação do medo e no cultivo da coragem.
Portanto, essa transformação não é apenas individual, ela reverbera em nosso entorno, inspirando outros a também enfrentarem seus medos com ousadia. Medo e coragem na vida cotidiana. À medida que contemplamos as lições extraídas das Escrituras sobre medo e coragem, torna-se imperativo considerar suas aplicações práticas em nossa vida cotidiana. Por exemplo, nas situações mais corriqueiras, podemos incorporar esses princípios bíblicos. A resposta reside na consciência contínua da presença divina, isto é, na confiança de que o mesmo Deus que capacitou personagens bíblicos a superarem o medo continua a guiar nossos passos. À medida que encerramos nossa exploração das dinâmicas entre medo e coragem à luz da Bíblia, torna-se evidente que esses temas não são meramente abstrações teológicas, mas fios que tecem o próprio tecido da experiência humana. A Bíblia não apenas narra histórias antigas, mas oferece um mapa para a jornada contemporânea, delineando caminhos para superar o medo e abraçar a coragem. A interconexão entre medo e coragem, destacada nas Escrituras, revela uma verdade fundamental: a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão valente de avançar apesar dele. Pois, à medida que aplicamos esses princípios à vida cotidiana, somos desafiados a transcender nossos receios, confiando na providência divina e agindo com convicção. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo o mal. Obrigada por existir. Mensagem de Deus.